Vamos lá, vamos trazer a Ingrid e o Nicolas para falar com a gente sobre o filme Terra de Ciganos. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Ingrid. Tudo bem, gente? Boa noite ao pessoal que acompanha seu canal. Graças a Deus, tudo bem e antecipadamente obrigado pela oportunidade. Onde vocês estão? São Paulo. Vocês moram em São Paulo mesmo? Sim, São Paulo. São Paulo. Eu queria começar. Mostra o cartaz do filme, por favor, Gui. Está entrando em cartaz hoje, tá? O filme Terra de Ciganos, um documentário. Olha só. É um documentário musical, né? Porque tem muita música, tem vários ciganos que são músicos no filme e falam um pouco da vida das pessoas ciganas. Ingrid e Nicolas, eu li que o Brasil tem a terceira maior população de ciganos do mundo, entre 800 mil a 1 milhão de ciganos no Brasil, gente, segundo o IBGE. A maioria dos ciganos ainda vivem de forma nômade? Então, Sinara, esse documentário acaba mostrando uma realidade, né, que não tem nada a ver com o estereótipo do nomadismo. Não existe, nós somos 3 grupos no Brasil e no mundo, que é o grupo Calon, né, que aparece no filme, o grupo que eu pertenço e que a Ingrid pertence, que é o grupo Sinti, e o grupo Rom, que não aparece no filme. Então, nós somos divididos em 3 grupos, né, chamados de ciganos, com autodenominações, como eu acabei de mostrar, e o nomadismo, querida, sempre foi forçado, ele nunca existiu culturalmente. Então, assim, quando há muito tempo atrás nossos ancestrais saíram da Índia, né, num êxodo, e depois na diáspora chegaram à Europa, eles acabaram se espalhando, mas sendo expulsos dos lugares aonde chegavam. Então, o chamado nomadismo nada mais era do que perseguições e expulsões, né? E aqui no Brasil, graças a Deus, nunca houve perseguição e expulsão. Há muito preconceito, né, e discriminação social, mas a perseguição não. Então, assim, o que existe atualmente é que o grupo Calon, né, ainda mantém uma certa tradição de itinerância para comercializar os seus produtos, seja os criadores de cavalo que criam e depois se movimentam para vender cavalo criado por eles e assim por diante. Me diga uma coisa, vocês acham que existe ainda muito preconceito com os ciganos? Eu me lembro quando eu era criança, né? Eu morei no interior da Bahia, de vez em quando apareciam os ciganos, em geral ligados a circo, tá? Era sempre assim em cidades pequenas do interior, e aí quando os ciganos chegavam, era porque estava vindo o circo, né? Mas existia muito preconceito. Eu lembro que as pessoas falavam que os ciganos roubavam as crianças, levavam as crianças embora. Ainda existe esse tipo de preconceito? Infelizmente, em pleno século XXI, existe, e às vezes até mais ferrenho do que esse. Eu vou dar um exemplo. Durante 21 anos, eu dei aula na PUC, né, que minha profissão é antropólogo e professor universitário. Eu dei aula na PUC sobre diversos temas ligados à antropologia, mas também sobre história da cultura cigana. E mesmo na PUC, ou seja, subindo no elevador, uma senhora que estava dentro do elevador me viu vestido do jeito que geralmente eu costumo usar, que é uma vestimenta tradicional, blazer, uma camisa e um chapéu, e ela falou, você é judeu? Porque lá na PUC tem muito judeu. E aí eu estava absorto em meus pensamentos e saiu uma resposta imediata. Não, eu sou cigano. Quando eu falei eu sou cigano, ela levou a mão na bolsa imediatamente, né? Ou seja, discriminação e preconceito maior que esse, vivenciado em pleno século XXI, eu acho que é o maior exemplo, né? E como eu tenho uma sequela de poliomielite, né? Eu ando com aparelho ortopédico e bengala, eu até brinquei para amenizar, né? Quando abriu a porta do elevador, eu falei, mas pode ficar tranquila, porque se você correr, eu não te alcanço, sou, além de tudo, aleijado, né? Então, assim, foi uma cena bem constrangedora que eu tentei quebrar brincando dessa forma. Ingrid, você quer falar um pouquinho?
Não, é como ele disse, né? Realmente ninguém nem cria mais galinha, a gente continua como ladrão de galinha. Inclusive no próprio dicionário, né? Se você procurar a palavra cigano, consta como trapaceiro, oportunista, velhaco, e quer dizer, já se instituiu, né, o preconceito, a discriminação, né, sobre a nossa etnia. Infelizmente, isso ainda é muito forte. Nossa, que coisa, hein? Me diz uma coisa, Ingrid, por que as ciganas usam cabelo comprido? É assim, é uma tradição nossa, porque o cabelo é como se funcionasse como um véu das outras etnias, né? Então, a cigana, quando é casada, além do cabelo longo, nós também utilizamos em alguns grupos, que a gente nunca pode generalizar quando fala de cigana. Claro. Geralmente, cada grupo tem sua especificidade cultural, mas normalmente as mulheres casadas usam um lenço na cabeça ou nos ombros, no caso do meu grupo, né, para dizer que é casada. As mais antigas, quando ficam viúvas, também costumam cortar o cabelo, né, como uma homenagem ao marido que partiu. Então, isso faz parte da nossa tradição. Ah, olha só, sempre tive curiosidade, né? E nós gostamos muito. A gente sempre encontra, então, sempre de cabelos compridos. Também tem uma tradição da leitura de mão, né? A leitura de mão também é uma coisa que os ciganos, as ciganas aprendem desde pequenininhas. Como que é? De onde que vem essa sabedoria? Então, essa daí é comigo, porque é assim, como a própria Ingrid mencionou agora há pouco, sempre que se fala em tradição cigana, o ideal é que dê nome aos bois, né? Então, assim, no grupo Calon e no grupo Rom, essa tradição de leitura de mão é com as mulheres. No nosso grupo, que é o grupo Sinti Manush, é com os homens. Então, assim, nós é que praticamos, ou seja, eu que faço leitura de cartas no final do ano para a família, só para a família, e também pratico uma metodologia oracular para atender pessoas. Né? E entre o nosso grupo é tradição homens, não quer dizer que as mulheres sejam proibidas, mas, assim, elas têm uma incumbência muito maior e mais significativa, que é de a manutenção dos valores, ou seja, então as mulheres no nosso grupo são as responsáveis por passar, né, toda a tradição no sentido de valores culturais, comportamento dentro do grupo e assim por diante, e cabe a nós, os homens, no caso, as tradições de oráculos, né, as mancias, e também, obviamente, prover financeiramente a família. Você sabe de onde vem? Desde o começo, os ciganos têm essa tradição de ver o futuro. Tem. Eu sei de onde vem. Da nossa origem étnica mais remota, que é o noroeste e norte da Índia. Ou seja, quando vivíamos na Índia, nós éramos uma casta inferior e por volta de 1398 houve uma invasão de um imperador mongol chamado Tamerlão, aportuguesado, o nome correto seria Timur. Ele invadiu a Índia e colocou, né, as castas superiores sob seu jugo. Só que nós, ou seja, a casta inferior, e chamada inclusive intocável à época, nós não aceitamos. Ou seja, quando eu digo nós, né, os ancestrais. E aí foi realizado um êxodo, e depois desse êxodo, a diáspora, o espalhamento. Mas é de lá que, inclusive, ainda hoje, ciganos de lá, como os Calbélia, os Banjara, praticam as leituras oraculares. Entre elas, a mais forte é a leitura de mão, ainda na Índia. A Ingrid, você sabe ler a mão? Não, eu não pratico. Quem pratica aqui em casa é o Nicolas mesmo, né? Para que nós mantenhamos a tradição. E a ligação dos ciganos com o circo, né? Eu acredito que muitos dos circos brasileiros têm ciganos à frente, né? De onde que vem essa ligação com o circo? E, assim, infelizmente, hoje o circo está em decadência, né? Deve ter deixado muita gente sem profissão dentro da etnia cigana, não é não? Na realidade está em decadência, sim, é verdade. E outra verdade é que a maioria, né, dos circos que se apresentavam no Brasil, principalmente no final do século XVIII,
eram de origem cigana, pelo menos os proprietários, né, os circenses. Por exemplo, em 1889 veio para o Brasil um circo chamado Família, vou traduzir em português, Família François, que era justamente um cigano Sinti, né, casado com uma cigana do grupo Rom, então, que era da família Stefanovic, então, e ele da família François. E eles vieram para cá e trouxeram progresso, inclusive, com o circo, porque a época em que a iluminação pública ainda era feita à base, né, de lampião aceso, ele trouxe para cá o projetor Pathé, né, francês, o equipamento Otto da Alemanha, enfim, ele trouxe muito progresso. E hoje em dia, os descendentes deles levam circo, na realidade, muito luxuoso. No Brasil, a família se dividiu no Brasil, na Argentina e na Espanha. Mas, assim, infelizmente, a atividade circense está, infelizmente, né, caminhando aí, pelo que a gente constata quando viaja e tal, infelizmente caminhando para a extinção. Uma pena, né, porque a arte é fundamental. Tirei meu som. Estou vendo aqui, ó, a auxiliadora mandou um superchat falando assim, ó. Oi, Ingrid, assisto muito seus vídeos de artesanato, adoro. Agora que eu estou vendo aqui, Ingrid, que você tem um canal, ela tem um canal, gente, de artesanato no YouTube que se chama Recriar com Arte, tá? E a Ingrid apresenta lá os seus trabalhos de artesanato. Qual que é o artesanato que você faz, Ingrid? No canal Recriar com Arte tem um pouco de tudo, né? Porque eu comecei o canal, vou até contar rapidinho a história, um pouco antes da pandemia, né? Conversando aqui com o Nicolas, eu falei para ele, nossa, eu já aprendi tanta coisa na vida, eu queria muito passar um pouco para as pessoas. Então, comecei de uma maneira assim, sem nenhuma pretensão, né? A ensinar a arte. Ensinei um pouco também da arte tradicional que eu aprendi com meu bisavô, que é a arte com metal, da latonagem, né? E o canal foi crescendo de uma maneira muito grande. Na pandemia cresceu demais, né? E eu tenho tido retorno assim tão bonito das pessoas, sabe? Dizendo como a arte mudou a vida delas. Muita gente saiu da depressão, muita gente superou a pandemia fazendo artesanato em casa. Então eu procuro, eu não sigo só uma linha de artesanal, procuro ensinar pintura, o ofício tradicional de metal. Ensino a fazer materiais em casa para as pessoas que não têm acesso, porque eu penso muito em pessoas que moram em lugares distantes do Brasil, que não têm acesso ao material artístico, e muitas vezes vai comprar na internet, o frete fica mais caro do que o produto. Então, eu tenho assim, uma linha de ensinar também as pessoas a fazer suas tintas, seus materiais em casa, porque eu acredito que a arte ela tem que ser para todos, todos têm que ter o direito, não tem que ser uma coisa elitizada, né? Acho que tem muito talento aí pelo Brasil, e é isso que eu procuro passar, né? Ensinar o pouco que eu sei, dividir com as pessoas e receber o carinho como eu recebi agora, né? Da auxiliadora, né? Um beijo para ela e muito obrigada. Eu vou pedir para o Gui colocar o link do teu canal nos comentários, porque aí o pessoal pode seguir. Estou vendo aqui que tem mais de 300 mil inscritos. Olha, a Marlene Polese Tomás Espósito faz uma pergunta para vocês. Tem grupos, digamos, independentes de ciganos? Já encontrei ciganas na rua e não pareciam pertencer a algum grupo, mas estavam em pequenos grupos. Então, na realidade, não tem grupo independente, né? São apenas 3 grupos, mas se estava na rua fazendo, por exemplo, leitura de mão, aí pertence ao grupo Calon, né? E as mulheres desse grupo são denominadas de Calim, né, que é uma atividade tradicional, um ofício tradicional, que elas mantêm as duras penas, né, por conta do preconceito, são xingadas, hostilizadas no meio da rua, e é do grupo Calon, porque do grupo Rom, as mulheres fazem o trabalho de mancia dentro de casa. Então, assim, as pessoas, os consulentes, né, procuram elas na casa delas. Já no grupo Calon, como eu disse, aí as calins vão para as praças públicas do centro da cidade.
E outra coisa muito importante é que tanto o grupo Rom quanto o grupo Sinti, nós estamos totalmente integrados na sociedade. Então, é muito difícil você reconhecer uma pessoa, olha, aquele ali é cigano. Pode ser que você tenha um médico, um advogado que seja cigano e você não sabe, né? O único grupo que ainda você consegue distinguir um pouquinho é o grupo Calon, né? Esse que o Nicolas acabou de falar, porque eles têm ainda aquela vestimenta tradicional, um modo de vida um pouco diferente, mas o grupo Sinti, o grupo Rom, nós estamos totalmente integrados e provavelmente até as pessoas do canal, muitos nem sabiam que eu era cigana, né? Porque nós estamos realmente bastante integrados à sociedade brasileira. Olha, a Taluana Gonçalves está falando aqui, ó. Estou lendo 100 Anos de Solidão e o personagem principal espera o cigano para trazer as novidades do mundo e sabedoria para a cidade dele. Estou amando essa entrevista. É verdade. Que bom. Obrigado. Eu queria colocar aqui para o pessoal assistir o trailer do filme, gente. Olha que coisa linda. Coloca aí, Gui, o trailer do filme. Nós vivemos no mundo, né? Eu já nasci cigana, né? Porque minha mãe é cigana, meu pai era cigano, meu avô, a minha tia. Tem muitos ciganos já que já tem a sua própria casa. Aqueles que vivem em casa já perderam sua cultura. Nós não perdemos nossa cultura. Então eles gostam de viver assim, livres. Foi 2 boi que mataram. A gente vai pro casamento, aí quando voltar de lá, vai ter forró pra nós dançar, até o dia amanhecer. É tudo família nossa aqui. E se eu nada dessa linguagem cigana, nós não podemos fazer, ninguém. A linguagem cigana é uma defesa de negócio. Olha pra você ver que trem bacana, olha. Troca o relógio, troca o rádio, troca o cordão, troca o boneco. Posso pedir 1 milhão, você botar um tostão, não tem esse negócio não. Dando certo nós faz, não dando amizade é a mesma. Amiga, eu já passei por isso dói demais. Dentro do Brasil mesmo, cigano é indigente. Desde a época do bisavô do meu avô ainda, vi esse trem aí de preconceito. Nós sofremos, meu amigo, porque o diabo enjeitou. Tenha paciência, somos de bem. Só até amanhã, só. Melhor procurar outro lugar para ranchar. O patrão não gosta de cigano aqui. Não faça isso, rapaz. Só até amanhã. Bora, aí, Madalena. Dói demais. Tá malado. Lindo filme. É a direção do Nash Siddiq, que é daqui de Brasília, e ele tem origem palestina também, a mãe americana, o pai palestino, e ele entende bastante dessas pessoas que migram, né? Olha só o que o Luciano está perguntando: como descobrir se temos origens ciganas? Então, Luciano, é a coisa mais fácil do mundo, ou seja, a origem cigana, eu até tenho um vídeo no nosso canal no YouTube, que é Embaixada Cigana, acha rapidinho, né? @Embaixada Cigana, que eu narro justamente essa história que ficou fora dos livros. Então, veja bem, Luciano, o primeiro grupo a chegar no Brasil chegou em 1549, ou seja, em plena, né, Brasil colônia ainda. E ele veio para cá separado da família, ou seja, o homem cigano chegava aqui, infelizmente, degradado de Portugal e separado da família. Então, aquela historinha que contaram, né, para boi dormir, dizendo que a miscigenação brasileira ocorreu entre indígenas, africanos e europeus, o correto, historicamente, é indígenas, africanos e ciganos, porque estávamos aqui desde 1549 e justamente houve essa miscigenação e depois o sincretismo cultural. Então, assim, se você quer descobrir se você é descendente, um brasileiro, né, descendente de ciganos, pode ter certeza, se os seus bisavós nasceram aqui e avós nasceram aqui, um pouquinho de sangue cigano você deve ter, tá? E como todo brasileiro, né? Ou seja, nesse vídeo, é claro, aqui eu estou fazendo uma síntese,
mas lá no nosso canal eu explico melhor, de uma forma mais didática, com tempo para que todos possam entender. Ah, sim, também, e a Ingrid lembrou bem, tem também o vídeo falando dos sobrenomes, ou seja, aí já é documento, né, a questão histórica. Então, no nosso canal tem lá um vídeo dizendo sobrenomes de origem Calon no Brasil. Então, é do Grupo Calon. Depois vem sobrenome... Por exemplo. Souza com Z, é um exemplo muito comum. Santos, né? Soares é abundante, Soares, Dantas, enfim, são muitos nomes. Não vou falar todos aqui, senão eu dou um spoiler e ninguém vai ver o nosso vídeo, né? Mas, assim, são muitos nomes e nomes comuns, né? E até tem uma explicação interessante, eu vou fazer rapidamente. O Souza, por exemplo, foi pelos os cristãos novos, né? Os judeus foram obrigados à conversão ao cristianismo, chamados de cristãos novos, compravam o sobrenome. Então, por exemplo, ele comprava Souza com S, para poder usar. Era obrigado, era uma imposição. Já o cigano, ele não comprava, ele fazia Souza com Z e virava Souza com Z e acabou. Tá? Então, assim, justamente por conta, né, dessa exigência de Portugal que não se usasse os nossos sobrenomes, né, de origem, ou seja, que não tinha nada a ver com Souza, Silva, Santos e assim por diante. A Maria Angélica Coldebelli pergunta: em Americana, São Paulo, tem um bairro só de ciganos. Vocês podem dizer de que grupo eles são? Então, é do Grupo ROM. E, na realidade, também aqui, muito próximo ali de Americana, em Campinas, há o que foi chamado há muito tempo atrás de Vaticano Cigano, porque em Barão Geraldo, em Campinas, Barão Geraldo, uma região altamente sofisticada de mansões, Barão Geraldo, Taquaral e Jardim Eulina são bairros repletos de ciganos do Grupo ROM. Também há nesse grupo, ou melhor, nesses locais, principalmente no Jardim Eulina, em Campinas, ciganos do Grupo Calon, mas há uma predominância de ciganos do Grupo ROM. Interessante. Você sabe, Nicolas e Ingrid, uma vez, quando morava na Espanha, eu entrevistei um representante dos ciganos lá, e aí eles, não sei se é a mesma coisa aqui, mas eles tinham uma palavra, assim como os judeus chamam as pessoas que não são judias de góis, os ciganos, pelo menos os espanhóis, chamam todas as pessoas que não são ciganas, ou seja, o restante do mundo, de paios. Isso, exatamente. Vocês usam esse termo aqui também, não? Não, é só na Espanha mesmo. Paio é só na Espanha. E, na realidade, não é um termo que eles cunharam da nossa própria língua. É um termo que foi, enfim, implementado por eles lá, utilizando o castelhano. O castelhano da época. A palavra que nós usamos, por exemplo, na nossa língua, no caso, para homem não cigano, a gente diz gadjo. Mulher não cigana é gadi. E no plural é gadjen. Tá? Então, gadjo, gadi e no plural gadjen. Olha só. E essa língua, que língua é essa que os ciganos cantam e falam? Então, a língua que nós utilizamos, nós chamamos de a língua mãe, né? Ou seja, a nossa origem linguística mais remota. É o sânscrito. Do sânscrito nasceu Hindi, Punjabi, Gurajabi, Marathi, e dela nasceu o Romani, que é a nossa língua. Olha, e as crianças aprendem também desde criança? Sim, a Ingrid ia falar uma coisa, desculpa eu interromper. Inclusive, no filme, vocês vão ter contato com 2 tipos de dialetos. Nós temos músicas, né, e a tradução da lenda em romani, e também tem o dialeto Calon, que é o Xibe Calon, que está presente nas músicas deles. Então, vocês vão ter contato com esses 2 tipos, né? Um dialeto e outro a língua mãe. Isso, exatamente. E concluindo, né, a sua pergunta, se você puder só me repetir, que aí eu que as crianças aprendem, todo mundo aprende desde pequenininho, é passado de pai para filho. Exatamente. Olha, secularmente sempre foi utilizado, ou seja, há séculos, aliás, sempre foi utilizado até o final do século XIX, início do século XX, somente por tradição oral.
tá? Até porque, infelizmente, a grande maioria, eu estou falando em termos mundiais, era analfabeta. Então, assim, somente por tradição oral. Então, a criança nascia ouvindo a própria língua, né, a mãe, né, a língua mãe, e dependendo do país onde aquele grupo estivesse, por exemplo, cigano do nosso grupo, lá da França, então, dentro de casa, falava o francês e a nossa língua, né, que é o Sintô. O nosso dialeto se chama Sintô. E já no caso do leste europeu, um cigano da Bulgária, por exemplo. Então, dentro de casa, ele falaria o romani vlax, ou romanês, como nós costumamos dizer, e ainda falaria o búlgaro, porque é sempre assim, fala-se a língua do país onde nasceu e a língua... Bilíngue, né? Exato. Em média, quando a gente viaja aí pelo mundo, a gente encontra cigano brincando trilíngue, no mínimo. Olha só. E agora, ao mesmo tempo, tem uma parte que é complicada, que é a questão esse cigano espanhol até me falou que muito analfabetismo ainda entre os ciganos, né? O governo olha para os ciganos, como é que é a relação do governo, do poder público, para amparar os ciganos que ainda vivem nessa situação, crianças que não estudam? Como é que é isso? Então, infelizmente, por exemplo, como eu presido a Embaixada Cigana do Brasil, que é justamente o nosso lado ativista, né? E, infelizmente, no mundo todo, né? Aqui no Brasil é menos, digamos, pior a situação do que em outros lugares, mas no mundo todo existe uma taxa alta de analfabetismo justamente por conta de falta de políticas públicas reais. Porque uma coisa é existir, né, no papel uma lei que beneficie, e outra é fazer que ela realmente seja funcional na realidade. Então, por exemplo, como a Ingrid já citou, o Grupo ROM e o Grupo Cinti, ao qual nós pertencemos, são grupos totalmente integrados à sociedade. Então, os filhos vão para a faculdade, se formam, enfim, como ela citou, a maioria se torna profissionais liberais, como advogados. Então, muitas pessoas que são preconceituosas, às vezes, estão tendo aí a assistência, né, de um advogado cigano, de um médico, e assim por diante. Já o Grupo Calon, ele precisa de políticas públicas, porque a taxa de analfabetismo é muito grande ainda entre eles, né? E eles, em termos de política pública, eles estariam ainda à margem da sociedade. Então, quando nós falamos em termos de política, inclusive o nosso viés é a educação. A gente acredita muito que nós vamos poder mudar isso através da educação, né? Buscando, inclusive, por exemplo, projetos de lei, como já existe, se não me falha a memória, é o PL 3547, que utiliza a Lei 11.645, que já é aquele ensino nas escolas de história e cultura indígena, história e cultura dos negros nas escolas, e esse projeto prevê, né, a assimilação também da nossa etnia dentro dessa mesma lei. Então, nós estamos lutando ultimamente nesse caminho. Que legal, muito bom. Existe religião? Vocês seguem alguma religião? Não, então, ao contrário dos judeus, né, por exemplo, que eu vou usar aqui como exemplo, que tem o judaísmo, os grupos ciganos são livres, isso é em todo grupo. Cada indivíduo dentro do próprio grupo ele é livre para seguir a religião que ele achar conveniente. Obviamente, há uma predominância agora de meados do século XX para cá, eu estou falando em predominância mundial, não só do Brasil. Os ciganos do grupo ROM se tornaram, em sua grande maioria, protestantes, né? Abriram igrejas evangélicas, enfim, protestantes. Uau! Os do grupo ROM. Os do grupo Calon, em sua grande maioria, são católicos, né? Quando frequentam, né? Ou seja, quando professam a religião. E no nosso grupo, há um percentual de católicos, há um percentual de protestantes, mas, assim, a maioria, nós somos universalistas. Ou seja, não nos convertemos a religião alguma, justamente para poder manter as nossas tradições
porque quando a pessoa se converte à religião, isso ocorreu muito entre os ciganos do grupo Rom. Algumas coisas, inclusive como a leitura de mão, passou a ser vista do ponto de vista, né, bíblico, da leitura da Bíblia e assim por diante, como algo do demônio. E aí eles foram perdendo uma coisa tradicional enorme, né, da religião. Então, para que isso não acontecesse conosco, nós ainda, graças a Deus, somos universalistas, ou seja, a gente bebe em tudo quanto é fonte boa, né? Hinduísmo, cristianismo, catolicismo, tudo que for de luz, a gente está ali junto. Muito bom. Deixa eu ler aqui uns comentários para vocês. Miriam Ramos, meu avô tinha um sítio, nesse lugar os ciganos acampavam perto, eu era criança, as mulheres sempre muito enfeitadas. A Áurea Vidal fala, a TV Tupi de São Paulo apresentava uma novela, A Alma Cigana, era linda demais. TV Tupi é antigo, né? Bem antigo. Acho que não é da minha época, não. Eu nasci em 60. Marlene Polese, adoro a música e a dança e as roupas. Ah, legal. Luciano pergunta, há ciganos no Japão e Estados Unidos? Então, Luciano, boa pergunta. Na realidade, nos Estados Unidos tem uma comunidade bastante significativa. Né? Inclusive, alguns dos ciganos que moram nos Estados Unidos, como um que faleceu, infelizmente, recentemente, ele dava aula na universidade, aula sobre nossa cultura, o mesmo que eu faço aqui no Brasil, né? Sobre nossa história e cultura, e há uma comunidade grande nos Estados Unidos. Já no Japão, por conta do shogunato, né, eu estou voltando bastante no tempo, mas por conta do shogunato, todo cigano que chegava ao Japão, e a época do shogunato, era exterminado imediatamente. Então, eu calculo que se tiver algum cigano hoje em dia lá, ele está bem quietinho, está bem escondidinho, porque a coisa era muito dura lá, a época do shogunato. A Áurea Vidal pergunta, cigano pode casar com alguém não cigano? Pode. Na realidade, assim, existe, como eu disse, né? Vamos sempre dar nome aos bois, né? Cigano, né? E falar o nome do grupo. Então, assim, cigano do grupo Rom, ainda tradicionalmente, tem o hábito do casamento endogâmico, né? Que significa casar dentro do próprio grupo. Não é incesto, é um casamento feito, né, de primos de terceiro, quarto, quinto grau. O grupo Calon também ainda mantém essa tradição, né? Já em menor nível de tradição, mas mantém. E o grupo Sinti, os da Alemanha e da Áustria, que é onde é a base da nossa origem, né, de subgrupos dentro dos grupos, ainda mantém, são os mais rígidos, Áustria e Alemanha. E já o Manouche, que é da França, e o Piemontecari, que é da Itália, já começou a miscigenar quase 200 anos atrás. Então, os casamentos são viáveis, sim, e ocorrem tranquilamente. Como, né, existem as exceções às regras no grupo Rom e no grupo Calon. Isso acaba sendo um problema, principalmente por causa da discriminação que eles sofrem, né? Na Bulgária, por exemplo, onde eles casam só entre eles, os ciganos são reconhecidos pelo fato de ter a pele mais escura. Como eles não miscigenaram muito, eles ainda trazem aquela pele escura dos indianos, né? Então, eles são facilmente reconhecidos entre a população búlgara como cigano. Então, o sonho do cigano búlgaro é nascer com a pele um pouquinho mais clara para poder ter um pouco mais de oportunidade, porque lá realmente não é só discriminação, existe uma segregação, ciganos vivem em guetos e a situação realmente é muito difícil. Essa parte, né, de não miscigenar atrapalhou muito a vida deles. Imagino. Olha só, a Neuza Fontes fala, como somos ignorantes em relação à cultura cigana. Bela entrevista. A gente não sabe nada, gente. Obrigado. Arlene Souza fala, na minha cidade, no interior da Paraíba, quando vinha grupo de ciganos, eles nos chamavam de ganjão. É aquela história que a gente estava falando, né, Nicolas? Exatamente. Assim como os judeus têm um nome para dizer das outras pessoas que não são, os ciganos também têm uma expressão para definir o resto da população que não é cigana, né?
É verdade. E os indígenas também fazem isso, né? Os indígenas chamam de parente, né? Exatamente. Também. Exatamente. Deixa eu ler aqui mais. Ó. O pastor Valadrão está te perguntando: tem algum cigano na política? Tem. Eu não sei de que região é o pastor, mas, por exemplo, nessa última eleição, 3 vereadores ciganos, né, do Grupo Calon se elegeram no Ceará, e tem um cigano que se foi reeleito em Petrolina, né, que é um cigano, inclusive amigo nosso, conhecido nosso, do Grupo Calon também, e que quase participou do filme. Né? Ou seja, para o filme ser realizado, nós percorremos 10 quilômetros. 10 mil? 10 mil, esqueci do 1000. 10 mil quilômetros numa van, fazendo a pesquisa de campo, né? Para depois o filme ser formatado, ou seja, para que o Nágio tivesse, né, bastante escolha, né, de personagens e assim por diante. Então, no caso de Petrolina, teve um cigano do Grupo Calon que é vereador, reeleito, e que quase participou do filme. Olha só, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você aqui sobre o grupo musical deles, gente, que a gente não pode deixar de mencionar, né, essa ligação maravilhosa da música com a etnia cigana. Eu acho que está entrelaçada também desde as suas origens, né? O Nicolas vai poder falar bem, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu grupo Vitsa Ramanush. Tem uma foto deles dentro do carro. Olha que lindo. Ai, meu Deus, quantas cores. Eu gosto dos instrumentos, né? Tem muito acordeon, muito instrumento de corda, né? Tradicionalmente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Vitsa Ramanush. Isso. Então, Vitsa Ramanush, na realidade, na nossa língua significa Vitsa é família, né? E Ramanush é o nosso sobrenome. Então, é a família Ramanush. E assim, exatamente, a família Ramanush. Cada músico que já tocou, né, ou que já passou pelo grupo, mesmo não sendo cigano, ele entrava, né, justamente pela linguagem da música para a família Ramanush. Porque, vou fazer uma síntese. Quando nós instituímos, né, a Embaixada Cigana para atividades principalmente atividades, como eu já disse, ligadas à cultura, manutenção, resgate, manutenção e difusão da nossa cultura, a Ingrid deu a ideia, a Ingrid muito inteligente, como sempre, minha princesinha, se não fosse ela, eu estava perdido. Ela falou assim: amor, por que a gente não usa a música, que é uma linguagem universal, né, para mostrar um pouco da nossa cultura? E aí a gente instituiu, logo depois da fundação da Embaixada Cigana, o grupo Vitsa Ramanush. E inicialmente ele era composto basicamente só por ciganos. Depois, obviamente, a vida foi encaminhando cada um para um lado e nós continuamos como os fundadores. Né? Ou seja, eu sou a voz principal, violão base, e a Ingrid é o back vocal, e também há um período era representante, né, da dança, dependendo da apresentação que fazíamos, ela ficava incumbida, né, de demonstrar o que era a dança daquela região da música que a gente estava tocando. E os outros músicos que nos acompanham hoje em dia não são, né, de origem cigana, mas são músicos que amam muito, respeitam muito a cultura, e é justamente por isso que estão conosco. E o grupo atualmente é formado, né, dessa forma, ou seja, violão base, voz principal, back vocal. Aí tem aí aparecendo o barbudão, aí é o Denis Rudar, ele é responsável pelo solo, violão solo. Lá no fundo, atrás da Ingrid, está aparecendo o Rogério Loebel, que é o percussionista, também está com a gente. E na foto está aparecendo aí o Buda Nascimento, que agora está morando em Portugal. Ele era o violinista à época do filme, né, mas foi para Portugal. E agora, no lugar dele, nós temos um nosso querido irmão, que é o Leandro Rini, que está tocando acordeon. Então, saiu o violino, né, e entrou o acordeon. E um diferencial, né, só complementando, um diferencial do nosso grupo é que, modéstia à parte, né, musicalmente, nós fizemos algo que chamou muito a atenção dos ciganos lá no leste europeu, e daí nós fomos 2 vezes convidados a participar de festival lá na Eslováquia, porque as músicas que nós temos no nosso repertório
tanto de autoria própria como, no caso, as mais tradicionais, seriam tocadas de forma tradicional por cimbalom, por violão cello, né, o cello, aliás, o violoncello, geralmente violino, né, e sem percussão. E nós fizemos uma adaptação. Então, quando a Ingrid deu a ideia, a gente colocou, sempre a formação sempre foi essa, 2 violões, um violão base e um violão solo, e trouxemos o cajón, né, que já é uma coisa mais para salsa, para algo latino. Então, assim, a nossa pegada na música é só nossa. E o pessoal curtiu muito quando nós fomos lá para se apresentar no festival, porque cantando, né, na língua cigana e músicas tradicionais, que era da Bulgária, Hungria, República Tcheca, nós dávamos um molho brasileiro, porque, afinal de contas, nós nascemos no Brasil, né? Então, assim, a gente tem orgulho. Você quer dar uma canjinha aí, Nicolas, Ingrid? Tem como dar uma canjinha? Então, eu estou sem o violão, mas, enfim, uma capelinha pode ser, né? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Não, acho que vamos na capela mesmo. Vamos lá, Murochavo. Murochavo significa meu filho, tá? Então, assim, ó. Muroilulo Xarel, Canade Vladumadel, Levastensa Cicavel. Chucar Santo Murochavo, Pusamuro Cucharipo, Chumidao Chuloro. Begatita! Ai, lai, 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 lai. Hop, hop, hop. Ai, lai, 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 lai. Hop, hop. Ai, lai, 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 lai. Uhul, muito bom! Ai, delícia o som deles, gente. Eles têm perfil no Instagram, tá? Vocês procuram lá, Vitsa Ramanushi, no Instagram. E tem gente perguntando aqui qual que é o seu canal no YouTube, Nicolas. Então, nós temos, olha, a Ingrid até ia falar das músicas. Quem quiser música gratuita, porque nós não vendemos, é só entrar no site www.embaixadacigana.org.br, mas colocou Embaixada Cigana no Google, chega na gente. E lá tem uma aba, né, no nosso site, escrito Músicas para download, tá? E então tem esse site, tem o nosso canal, quem quiser, né, conhecer tudo sobre a cultura cigana, @ Embaixada Cigana, nosso canal no YouTube, e tem aí o meu perfil, né, no Instagram, que é @nicolas.ramanushi. Muito bom. A Mirella Mancini está falando aqui, ó. Muito obrigada, Senara. Estou adorando a entrevista. Minha pomba gira cigana e amo a cultura. Casal lindo. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Mas, gente, infelizmente, a gente está chegando no final aqui do nosso programa. Vocês sabem que todos que vêm aqui trazem uma dica. E o Nicolas, ele indicou para vocês o livro dele, tá? O livro dele, que para vocês que querem saber mais sobre cultura cigana, coloca a capa do livro dele, por favor, Gui. Opa! Gui? Aqui. Entre a fumaça das fogueiras, mitologia cigana revelada do Nicolas Ramanushi. Onde que as pessoas podem encontrar, Nicolas? Então, Sinara, bom, no nosso site, fora esse livro, as pessoas vão encontrar mais 7 livros, né, sobre diversos temas, medicina tradicional, língua, culinária, tudo tradicional, tudo, né, da cultura cigana, danças e músicas, ou seja, no nosso site, bastou entrar lá, como eu disse, na Embaixada Cigana, tem um link chamado Livros Ciganos e outro link chamado e-books ciganos, isso. E, obviamente, só aproveitando aí a sua generosidade, eu gostaria também de deixar assim, bem claro para todas as pessoas que o cigano sempre foi visto, né, os grupos ciganos sempre foram vistos como forasteiros dentro do Brasil. E é importante que as pessoas entendam que todo e qualquer cigano do Brasil, ele é, primeiro, brasileiro, um cidadão brasileiro, né, com direitos e deveres como qualquer outro cidadão, pagando impostos como qualquer outro cidadão,
né, e que colaborou, né, de diversas formas para o que hoje é a identidade e a cultura brasileira. Muito bom. Olha só, tem um pessoal adorando vocês aqui, ó. Miriam Ramos, muito bom. Edu Virgis Dolo, obrigado, Sinara, por nos apresentar esses jovens ciganos. Muito bom. Obrigada. Deise Ribeiro, volta mais vezes, gente linda. Sueli Ramos, Terapias Oráculos, delícia de entrevista. Né? Todo mundo aqui querendo saber mais de vocês. Gui, coloca de novo aí o cartaz do filme para o pessoal, para chamar a atenção, o pessoal assistir. Terra de Ciganos, está em cartaz, entrando em cartaz hoje, entrou ontem, né? Quinta-feira, em todo o Brasil. Então, vocês procurem ver onde é que está aí na sua cidade. Aí vocês vão ver o Vitsa Ramanushi em ação. É uma espécie de road movie, porque passa por vários estados, mostrando os ciganos e sempre com música, tá, gente? Ingrid e Nicolas, foi um prazer enorme conversar com vocês, viu? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada a vocês. Bom final de semana. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada a todos. Obrigadão. Tchau.